Pânico 6 trouxe o Ghostface para Big Apple, aumentando assim as probabilidades do ataque dele. E mais uma vez vamos definir de vez quem matou quem e quem ligou para quem em Pânico 6. Vambora! Nerds Faces da internet, Ezek aqui para mais um vídeo. E como você deve saber, vai ter spoilers nesse vídeo. Afinal de contas, o filme já saiu de cartaz e está nas plataformas digitais. Então, spoilers está mais liberados do que nunca. E antes eu vou avisar que eu não vi nenhum vídeo sobre esse mesmo assunto e nem li nada a respeito sobre esse tema. O máximo que eu li foi os comentários daqui do canal, porque sempre tem alguém falando que basicamente eu peguei as informações de outros canais, mas não vi e eu espero que você acredite em mim. E esse vídeo demorou porque eu queria assistir o filme várias e várias vezes e tirar a minha visão. E você é livre para discordar de mim, eu quero ver a sua versão de quem matou quem em Pânico 6 aqui nos comentários. Uma coisa é que aqui, em Pânico 6, é um pouquinho diferente dos demais filmes da franquia. Por quê? Porque temos o total de 4 assassinos presentes no filme. O Jason, o Detetive Bailey, o Ethan e a Quinn. Ou seja, aumenta um pouquinho a dificuldade para descobrir quem tá matando quem. Uma outra coisa que complica mais essa questão é que aqui em Pânico 6 nós temos um ator por baixo do manto do Ghostface. Mas é óbvio, Ezek. O lance aqui é que o Ghostface não é nenhum dos atores do elenco principal por baixo do manto, e sim um outro ator, o Max Lafayette, que trouxe essa imponência para o Ghostface. E isso é muito bom porque dá um tapa na cara para quem gosta de usar argumento como altura para definir quem é quem nos ataques, como foi com Pânico 5. Mas isso também é um problema, porque dá para notar bastante diferença lá da revelação, principalmente com a Quinn. Então, como vamos fazer aqui? Para isso, eu preciso que você esqueça esse tipo de coisa como altura, jeito de atacar, porque isso caiu por terra, ok? E se concentre na situação. Entre no mundo do filme para isso, entendeu? Obrigado pela sua compreensão e agora sim, vamos lá. Ligação e morte da Laura. Bom, isso não é mistério pra ninguém porque o filme mesmo nos entrega isso, com o próprio Jason se revelando após matar a Laura. E uma questão que eu tenho que comentar é que eu li aqui no canal um comentário que dizia que o Jason atacou a Laura e a ligação foi feita pelo Greg. Mas não, como o Jason diz em seguida, ele agiu por conta própria e sem falar que provavelmente a essa altura o Greg já estava morto. Então aqui, tanto a ligação quanto o ataque, como você viu, foi o Jason que executou. Morte do Greg. Após chegar em casa, o Jason recebe a ligação do Greg, que na verdade é o Ghostface, que começa a jogar com ele. E com o decorrer da conversa, o Jason vê que o Greg estava morto dentro da geladeira e é atacado. Essa é uma das poucas mortes da franquia Pânico em toda a saga que acontece fora das telas, como a da Maureen em Pânico 1 e o do pai da Sidney e a do pai da Sidney em Pânico 4. E quem matou o Greg? É difícil dizer porque como não vimos, não dá pra ter certeza absoluta de quem foi. Sabemos que o Detetive Bailey e seus filhos afirmam que mataram ele. Mas qual deles? Pode ter sido um deles ou pode ter sido os 3 juntos ou apenas 2 deles. Eu acredito que foi o Ethan e o Bailey, juntos, para armar tudo na casa do Jason antes da festa da fraternidade, que ele aparece, enquanto que a Quinn estava em casa distraindo os demais, como a Tara e a Sam que tinha ido ao terapeuta para sua sessão. Isso é um chute meu, porque como não vimos, temos que teorizar. Me diz aqui embaixo quem você acha que matou o Greg e como, mas cuidado, você vai ter que ter muito cuidado com o que você vai escrever aí. Ligação e morte do Jason. O Jason chega em casa após matar a professora e recebe a ligação do Greg, que ele acha por um tempo que é o Greg, e até que encontra um amigo morto dentro da geladeira. E é bem óbvio que quem ligou não foi o mesmo que matou o Jason. Por quê? Porque como o Jason estava sozinho em casa, ele teria ouvido o cara falando de algum lugar da casa, e como o Ghostface de Pânico 6 nem sempre liga de perto, pode ter sido outro Ghostface no telefone. E a ligação foi feita pela Quinn. E quem mata o Jason é o Detetive Bailey. A Quinn é quem estava mais livre para fazer essa ligação, pois o Ethan provavelmente já estava na festa com o Chad ou a caminho dela. E apesar da Quinn estar com o peguete em casa, pode ter sido uns minutos antes ou um momento em que ele saiu.
Ah, mas como ela tava vendo ele andando pela casa? Calma, você esqueceu que tinha câmeras vigiando o Jason? Que diga-se de passagem que é completamente irrelevante no filme. E o Ghostface que mata o Jason é o detetive Bailey por dois motivos. Primeiro, que ele estava mais livre que os outros dois, pois como ele mesmo conta para Sam, ele só foi envolvido no caso depois de descobrir que tinha a ver com a Queen, ou seja, ele não estava tão ocupado assim. E também pela fala do Ghostface ao matar o Jason, que é: quem é que se importa com filmes? Isso remete exatamente na motivação do Rich, filho do detetive Bailey, que morre por se meter com essas coisas de filme, e sem contar que o Jason afirma que eles estavam terminando o filme do Rich, o que significa que eles se conheciam. Então a morte do Jason e a do Greg também foi uma vingança pro Bailey, por causa dessa coisa de filme do Rich, junto do Greg e do Jason, que fez tudo o que ele fez e acabou morrendo pela Sam, e é certamente uma vingança. Então faz muito sentido esse Ghostface aqui do início de Scream 6 ser o detetive Bailey matando o Jason e a Queen ligando. Concorda? Ataque nas ruas e no mercado. Após ver a notícia na TV sobre as mortes do Jason e do Greg e sabendo que tem ligação com Ghostface, Sam decide deixar Nova York, e aí quem liga pra ela é o detetive Bailey, que a manda à delegacia, e com isso a Tara vai com ela. E em seguida vem a ligação do Ghostface pelo número do Rich, e quem está ligando não é o mesmo que ataca. Esse é um momento bem difícil de dizer quem está atacando e quem está ligando, porque o filme faz questão de mostrar todos os três Ghostface momentos antes estavam rodeados de pessoas, o que dificulta para qualquer um dos três ser esse Ghostface, que as persegue até o mercado, pois o Ethan e a Queen estavam no apartamento da Sam com a Mindy, Annika e o Chad. Já o detetive Bailey estava saindo da cena do crime, o que complica um pouco a questão de quem é esse Ghostface que está atacando aqui. Bom, para isso podemos notar que teve um pequeno salto de tempo, e o mais lógico a se dizer é que esse Ghostface do ataque no mercado seja o detetive Bailey, porque ele é o que teria mais tempo de chegar até elas e pôr a fantasia, já que o Ethan e a Queen estavam no apartamento com elas. Mas a questão é que o tempo também não bate tanto pro detetive Bailey, que estava na cena do crime. Esse é um dos momentos de Pânico 6 que eu acho que ninguém consegue acertar com 100% de certeza quem é este Ghostface, pois nenhum dos três conseguiria se locomover para lá de forma rápida, sem levantar suspeitas. Mas ainda assim, o que teria a melhor chance para isso é o detetive Bailey, que pode ter saído da cena do crime e ter ido para lá. Mas não, eu não consigo ver o detetive Bailey nessa cena, pois olha como é esse Ghostface, ele é muito ágil e muito rápido. E se você se lembra bem, lá no final do filme o Bailey não foi tão ágil assim. Esse daí não é o Bailey, e sim o Ethan. Calma que eu vou tentar explicar. Se o Bailey é que tinha mais chance de chegar ao local sem suspeita, porque este é o Ethan. Como eu falei, dá pra notar que tivemos um pequeno salto de tempo, e o que pode ter acontecido é que ele pode ter deixado o local. Mas levantaria suspeita se ele fizesse isso. Sim, mas ao meu ver o Ethan não era tão suspeito, por isso ele conseguiu sair, pois ele passa a ser mais suspeito depois da declaração exagerada dele ser virgem. Então eu afirmo que o Ghostface que ataca a Sam e a Tara na rua e mata a galera no mercado é o Ethan, por ele ser mais ágil que os outros. E a questão dele usar uma arma como aquela, gente, ele é filho de um policial e eles se prepararam por 6 meses para aquilo. É lógico que nesse tempo todo ele podia ter aprendido a usar uma arma. Quanto à ligação feita antes do ataque, quem liga é o detetive Bailey, que pode ter ligado para ela a caminho da delegacia. É só ver pelo jeito que ele fala, de que ele matou o Jason e o Greg, assim como mostrei antes que foi ele que os matou. Mas como eu não sou o dono da verdade, eu gostaria que você me desse a sua visão desse ataque, pois como eu falei, ele é o mais difícil de se acertar quem é o Ghostface. Mas tente ao menos explicar o porquê você acha que é, não dê argumentos vazios. Show? Morte do terapeuta. Após a Sam e a Tara pararem na delegacia e sair de lá e se encontrarem com a Gale, vamos à morte do terapeuta da Sam, que tinha ficado apavorado com ela e tal. Ele recebe o Ghostface em sua porta e é morto esfaqueado no nariz. Em seguida rouba os arquivos da Sam. Desse ataque podemos excluir o detetive Bailey, que estava na delegacia em companhia da Kirby,
e ele não podia sair simplesmente e dar um rolê na presença de um federal. Então ficou Ethan ou Quinn? Quem você acha? Quem mata o Dr. Christopher de novo foi o Ethan. A Quinn provavelmente estava em casa com as demais das meninas, assim como Chad, então o Ethan é o mais provável de estar disponível para este ataque. Ataque na casa da Sam. Na casa da Sam temos o melhor momento de Pânico 6, a começar pelo Ghostface, que já aparece no quarto da Quinn. Esse logicamente é o Ethan, que chegou bem antes de todos ali, e a Quinn, que morava ali e desapareceu com as facas. Aí ele entra e mata o ficante da Quinn, e em seguida eles encenam a morte da Quinn e começa o ataque. E nós sabemos muito bem que esse Ghostface é o Ethan porque a Quinn estava ali se fazendo de morta, e de novo o Bailey estava na presença de um federal e não podia sair assim. Sem contar que lá no final, o detetive Bailey garante que ele foi o primeiro a entrar no apartamento para trocar o corpo da Quinn por um falso, alegando de que não era ele. E na manhã seguinte, o Ethan aparece perguntando o que houve. Assim como o Chad, nós também suspeitamos, e o Chad diz: "Você desaparece e minha irmã quase morre", alegando pra mim que não foi a primeira vez que ele deu uma sumida. Algum tempo depois, os diretores afirmaram que o Ghostface que ataca no apartamento da Sam era o Ethan, e até o ator Jack Chapman usou a fantasia em alguns momentos. Isso pra mim foi uma cagada deles e eu vou explicar no final. Ligação ao ar livre. A ideia genial da Kirby de fazer um rastreamento de localização, algo que nunca funciona, acaba funcionando. A Sam recebe a ligação do Ghostface, e é bem lógico que esse Ghostface é a Quinn, pois o Ethan estava presente, assim como o detetive Bailey. Ligação e ataque a Gale. Presta atenção que esse momento pode ser um pouco confuso. Como podemos ver, o Ghostface liga para Gale e começa a bater um papo com ela. De primeira, podemos pensar que esse Ghostface é a Quinn, que depois lá no final afirma que foi ela que esfaqueou a Gale. Porém, se a Quinn é este Ghostface que captura o namorado da Gale por trás, não tem como ela atacar ele e falar no telefone ao mesmo tempo. Então quem está ligando? A primeira ligação é feita pelo detetive Bailey, que olha só, estava mais distante dos outros quando a Sam e a Tara roubam o carro dele, pois o Ethan estava sendo vigiado de perto pelo Chad. Então a primeira ligação para Gale foi feita pelo Bailey. Após a primeira tentativa do Ghostface matar a Gale e ela se proteger, quem faz a segunda ligação é a Quinn, que podemos até ouvir ela tomando o tiro do outro lado da porta, e em seguida esfaqueando a Gale. Esfaqueamento no metrô. A cena que todos queriam ver e a mais tensa de Pânico 6. E como já sabemos, o detetive Bailey estava na delegacia, e o Ethan estava presente ali, então só poderia ser a Quinn, que esfaqueia a Mandy no metrô, assim como a própria revela no final que ela esfaqueou tanto a Mandy quanto a Gale. Perseguição no santuário. Aqui na perseguição final do santuário, após esse lindo momento que temos entre a Tara e o Chad, o primeiro Ghostface que aparece esfaqueando a Tara e persegue eles, esse daí é o Ethan. Podemos deduzir isso a partir da máscara, que como ele mostra na sua revelação, a máscara que ele usava era a máscara da Nancy Loomis, a terceira Ghostface da franquia. E aqui não tem mistério, basta voltar às cenas e ver as máscaras, e quem aparece em seguida, agora para fazer o Chad de amolador, é a Quinn. As irmãs Carpenter são encurraladas e o resto você já sabe. A conclusão é que o Jason matou uma pessoa, a Laura. O detetive Bailey fez 2 ligações e 1 ataque. A Quinn fez 3 ligações e 3 ataques. O Ethan foi o único que não fez nenhuma ligação e somente atacou. Fechando o placar em Jason, 1 morte, Laura, detetive Bailey, 2 mortes. O Jason e o Greg. Quinn, ela matou uma pessoa, que foi o namorado da Gale, já que os ataques que ela fez depois foi a Mandy, a Gale e o Chad, que todos saíram vivos. E o Ethan foi o que mais matou, tendo matado 7 pessoas. O Greg, como eu expliquei antes, ele mata 3 no mercado, em seguida o terapeuta, depois o peguete da Quinn e a Annika. Uma coisa importante que temos que falar é que Pânico 6 tem diversos problemas na questão de entendermos quem é que tá matando quem, porque diferente dos outros filmes, ele não constrói tão bem a relação entre o núcleo de personagens separados. Aquela coisa de enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro não aparece. Aqui eles estão juntos em quase todos os momentos, por isso é muito difícil de dizer quem matou quem em Pânico 6, mesmo depois de assistir o filme várias e várias vezes. Pois não sobra brechas para desconfiarmos dos personagens, como os demais filmes e até as séries fazem,
pois todos os personagens aparecem em tela quase que sempre ao mesmo tempo, e fica difícil de crer que ele teve tempo de entrar no manto do Ghostface e aparecer ali. E pelo filme ser nesse ritmo frenético, o whodunit, que é a marca principal de Pânico, não foi bem trabalhada nesse sexto filme, que pra mim foi uma das maiores cagadas que eles fizeram nesse filme. Pois eles quiseram deixar de lado o estilo de Wes Craven, porém desconstruíram demais, que foi o que gerou os problemas em Pânico 6. E uma coisa que fique como crítica para os diretores e produtores da franquia Pânico: não revelem quem é que está por trás das máscaras do Ghostface. Como sabemos, essa é uma das principais características da franquia, que é o que mais gera conversas nas comunidades. E toda vez que vem o diretor e revela que personagem tal era quem estava matando, perde a graça. Pois mesmo quando sabemos quem são os assassinos, a melhor coisa é entender quem estava atacando quem. Tudo bem revelar isso no filme, mas não seja tão expositivo. A Queen revela que foi ela que atacou a Mindy e a Gale, e isso tá bom. O resto deixa pra comunidade discutir. No filme anterior, Pânico 5, eles fizeram isso também de dizer que a Amber tinha matado todo mundo em Pânico 5. Que apesar de eu ter feito um Quem Matou Quem, que mostra que a maior parte das mortes estavam nas mãos da Amber, não quer dizer que os diretores têm que sair falando quem foi. Isso tem que ser deixado para a comunidade discutir. Pânico 6 é um filme muito bom, porém com várias coisas soltas e mal construídas que atrapalham até os próprios fãs mais lunáticos como eu a entender a história. Então no próximo Pânico, tente ao menos não falar sobre isso após o filme. Ouviu, Paramount? Mas eu quero saber de você. Coloca aqui embaixo o seu Quem Matou Quem em Pânico 6. E se esse vídeo foi bom pra você, deixa um like pra ajudar demais esse canal. E se é novo, eu te convido a vir mais vídeos sobre Pânico. Aí depois, se você gostar, você se inscreve. E se você já faz parte daqui do Speedverso, gostaria que eu refizesse o Quem Matou Quem dos outros filmes de Pânico e das séries, você curtiria? Deixa aqui embaixo também. Eu te espero no próximo vídeo. Eu volto já já.